Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu companheiro Frederico Flecha, e neste episódio vamos falar de vôlei de praia, a modalidade que deu às mulheres brasileiras as primeiras medalhas olímpicas da história. Nossa entrevistada tem 2 medalhas e, além disso, ela é empresária, gestora, empreendedora social. Satisfação em receber você, Adriana Samuel, nessa trajetória de vitórias. Qual te dá mais prazer de falar? Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. Qual das medalhas? Qual dessas atividades? Conquistas todas ao longo de sua vida? Ai, acho que todas. Tudo é uma construção, né? Tudo leva tempo, né? Eu vou escutando você falar aqui das minhas atividades atuais. Olha quanto tempo eu já parei. As pessoas acham que magicamente encontraram a Adriana ou na rede social em algum lugar, que parece que de um dia para o outro que tudo isso foi construído. Não, leva muito tempo. Então, eu dou valor a tudo. Cada conquista dessa. É uma medalha. Cada conquista é uma medalha. Né? Tanto na minha primeira carreira profissional, né? Que eu fui atleta profissional. Então, as medalhas, obviamente, simbolizam tudo, né? Resumem toda a minha trajetória. E agora, já na segunda carreira, né? De empreendedora. Gestora. Né? Gestora. Empresária. Acho que... Primeiro que eu adoro fazer tudo. Todas essas atividades que você citou, eu adoro. E, com certeza, valorizo todas. Adriana, quando você começou, tinha pouco espaço para as mulheres praticarem esporte. Você enfrentou algum tipo de preconceito? Ah, sim. Eu venho de uma família... Minha família, né, são eu e 2 irmãos. Né? Somos 3. E isso não... Um é pouco famoso também, um né? Um é o craque da família, né? Eu fui a esforçada. Que é o Tandy, né, do vôlei, para quem não sabe. E então tinha um irmão mais velho, um homem, eu no meio, e o Tandy, né, de caçula. Então, eu desde pequena, eu estava com os meninos. E eu sempre fui a única mulher no meio dos meninos, Rapazes, né? Da galera. Exato. E a galera era majoritariamente composta por homens. E os irmãos te levavam? Levavam a tudo. Deixavam vocês? Tomavam conta, né? Direto. E era assim, né? Enfim, tive a sorte de crescer em vilas militares. Vilas olímpicas, é ótimo. Meu pai era militar, então sempre com muito espaço para atividade física. Então era o dia inteiro na rua, era pique, era futebol. E eu era uma das primeiras a ser escolhida no Paro Ímpar. Meu irmão mais velho é que fala. Bom, tipo isso, assim. Assim, aí você pergunta se eu sofri. O fato de estar com meus irmãos, para mim, isso era muito comum, estar no meio dos meninos, né, fazendo qualquer esporte. Mas eu sofria, sim. Eu me lembro que eu ouvia várias vezes, assim, sabe, bullying, deboche, né, do tipo, sai daqui, aqui é lugar de homem. Então, quer dizer... Muito. Você Só que eu não... no meio deles te credenciava, né, vamos dizer assim, né? Sim, de uma certa forma estava meio protegida, porque tinha meus irmãos juntos. Uhum. Mas isso não evitava as piadas e o preconceito que lá atrás, a gente estamos falando de 40 anos. Claro. E escutar que, poxa, aqui é lugar de homem. Né? Menina homem, mulher homem, essas coisas. E tinha dias que eu voltava para casa, aquilo ali que não era gostoso, não era bom ouvir aquilo, mas aquilo nunca me paralisou. Sabe, assim, nunca me paralisou, mas existia, assim, essa... Imagina, a gente está falando, olha quantos anos. Há muito tempo. A mulher, né, já é difícil a gente encontrar mais mulheres. Ainda hoje, né, o número de participantes, ou assim, qualquer esporte que você vai na praia, você vai em qualquer lugar, tem sempre muito homem fazendo esporte, né? Acho que é o que eu falo sempre, a gente precisa invadir mais, né? Eu acho que já houve muita mudança. Mas eu acho que ainda tem muita coisa, né? Coisa. A gente lembra de você no vôlei de praia, mas você tem também uma história na quadra. Sim. Onde tudo começou. Onde tudo começou. E por que você não seguiu lá? Foi exatamente pela seguinte situação. Eu jogava num clube, né? Peguei o auge, a transformação, na verdade, né? De vôlei do esporte amador para o profissional. Sim. Eu acho que tive a sorte de participar de um esporte que se profissionalizou lá nos anos 80, né? Saiu na frente de muitas outras modalidades. Então, eu peguei exatamente aquele momento que as empresas começaram a entrar. E a gente começou a viver do esporte. Então, assim, já é uma sorte estar nessa geração certa, né? Porque a geração da Heloísa Roese, Regina Show, né, um pouquinho anterior à minha, ficaram muitos anos jogando sem
o vôlei profissional, sentar no vôlei profissional. E ali, então, a gente surfou ali aquela onda, né, aquela entrada das empresas, o investimento, né, no voleibol, e a gente vê o quanto foi o divisor de águas, né, o que aconteceu com o vôlei. É muito simples entender por que a gente precisa dos patrocínios em qualquer esporte, né, desse apoio. E o voleibol aconteceu o que aconteceu. Quando foi ali em 1991, por aí, 92, a gente jogava num time aqui no Rio, que era Rio Forte. Né? Marco Aurélio Mota, meu guru, meu tudo, assim. Comecei com ele desde pequenininha, no Botafogo. A gente perdeu o patrocínio. E aí, quando a gente perde esse patrocínio, me lembro que a gente fez até uma campanha, a ideia do Marco Aurélio, a gente fez uma camisa, apoia o esporte, apoia o nosso time, passou na TV essa campanha nossa, porque a gente estava sem patrocínio, meio que correndo atrás. E aí, nesse meio tempo, a Mônica Rodrigues, que foi a minha parceira em Atlanta, ela me convidou, para a gente não perder a forma, vamos bater uma bola na Tia Leá, não sei se vocês lembram, na lendária rede, claro, no Posto 6. E ali eu comecei com o vôlei de praia. Tinha recebido um convite para sair do Rio e para São Paulo, jogar na quadra. Não me interessei. Então, foi assim, quer dizer, não é que eu saí do vôlei de quadra. Não foi uma decisão, vou sair, né? Até porque não existia praia. Se a gente lembrar, não tinha praia. A minha geração construiu o vôlei de praia. E ali eu tive que... não quis ir para São Paulo e comecei a entrar no vôlei de praia. E aí acabou que o vôlei de quadra virou passado naquela... Na quadra ainda teve uma Olimpíada que você poderia ter ido, em 88. Você foi cortada. Fui cortada, né? Em 88. Aquilo te desmotivou a seguir na quadra? Não. Não segui na quadra. Assim, ser cortada, eu fui um dos últimos cortes. E aí o curioso é que quem me cortou foi o Jorjão, marido da Mônica, que foi minha parceira. Aquilo a gente não sabia, no futuro seria minha parceira, e foi a minha parceira. O Jorjão que me cortou. Eu fui uma dos últimos cortes. Foi duro. Imagina a minha chance de participar de uma Olimpíada, né? Pela quadra. E eu não fui. Não me trouxe essa ideia de vou largar tudo, vou parar, não. Eu amava jogar vôlei, era o meu trabalho também, já tinha virado uma profissão. E, sei lá, e tudo acontece na vida, né? Do jeito que tem que ser. Porque aquilo ali meio que, né? Sei lá, depois surgiu o vôlei de praia e na praia eu conquistei 2 medalhas olímpicas. Então, nisso tudo, Adriana, você conheceu a Mônica nesse momento? A gente jogava juntas na última equipe que eu joguei vôlei de quadra. Né? Você foi cortada e daqui a pouco voltou, veio ser, né? Conhecer mais a Mônica e formar essa dupla, né? Exato. E me diz aí, como é que foi isso aí? E a praia nem tinha tanta estrutura. Não, conta pra tinha gente zero. Então, zero, a minha geração. Como é que vocês formaram essa dupla? Como é que vocês enfrentaram esse momento que o vôlei de praia não tinha nada, né? Com não certeza. Tinha É diferente hoje de uma menina que joga na quadra, que talvez não tenha grandes futuros na quadra, e tem a praia para escolher. Hoje a praia é uma opção. Hoje a praia é um caminho. Você não tinha isso. Né? Então, assim, ali o que aconteceu? A Mônica era a rata de praia. A Mônica jogava vôlei de quadra, mas ela, fim de semana, que não tinha campeonato, ela estava lá na rede da Ipanema jogando na rataria. Ela sempre amou. Então, assim, eu não tinha esse hábito de jogar na minha folga, né? E na praia. E aí ela me chama, quando foi o que eu falei, a gente estava esperando ver se ia acontecer alguma coisa aqui no Rio, se ia voltar a ter um time. E a gente, para manter a forma física, eu fui com a Mônica. Lá na praia, a gente começou a bater bola. Nessa que a gente começa ali, eu estranhei tudo. Gente, é outro jogo. É outra coisa. Você só carrega do vôlei de quadra para a praia os fundamentos. As pessoas acham que é a mesma coisa. Esquece. Outro piso, areia, vento, o sol no rosto, 2 pessoas, você faz tudo, você tem que fazer tudo. Outro esporte. E eu estranhei muita coisa de adaptar para olhar a bola, aí vinha o sol, aí eu não conseguia botar o óculos, depois entendi que o óculos era fundamental por causa da areia nos olhos. Então foi uma adaptação ali que eu estava meio que resistindo ainda, resistente a encarar aquilo. Mas aí começaram a acontecer as primeiras etapas. Ainda muito incipiente, tipo, Copa... Patrocínio qualquer em Copacabana. Premiação. Kit frescobol, kit biquíni. A gente ganhava isso. Então, assim, cara, a gente não ia conseguir viver disso. Só que a coisa foi ali, a gente foi tomando gosto. A gente ganhava essas Copas. Então, quando você começa a ganhar, fica mais gostoso. Melhor. Fomos indo. Daqui a pouco apareceu um torneio em Niterói. A coisa foi indo. Já existia 5 etapas do circuito masculino. De novo, aí a gente falando que sempre tudo, né? A mulher sempre a rebote, sempre atrás, um passo, 2, 3 atrás. Não tinha etapas femininas.
tinha um circuito brasileiro famoso, né? Que a gente sabe, e já existia já só dos homens. E aí a gente começa, vai, a gente mesmo investindo na nossa dupla, não tinha dinheiro, não tinha premiação para pagar ninguém para ajudar. Quando começam essas etapas, passa a acontecer em 92 as primeiras 5 etapas femininas, que aí já tinha uma premiação em dinheiro. A coisa foi crescendo. A gente, com a premiação em dinheiro, a gente contratou um professor de educação física para dar parte física e, ao mesmo tempo, ele também sacava. Que naquela época ele chamava personal. Não era preparador físico. Preparador físico. Alberto Caldas. Muito legal, porque ele dava... E eu acho que assim, a grande diferença que quando a gente vai para a praia, eu e a Mônica, é que a gente veio com a cabeça da quadra. A gente entendia quanto era fundamental ter uma equipe. Ter um treinador, ter um preparador físico. Coisa que as meninas que estavam na praia na época... Não tinham. Era muita cabeça de praia, rata, jogava na rataria. A gente só perdia para elas, porque elas eram craques. Mas não tinha visão. E a gente foi meio que já se estruturando. Aí, em 93, vocês ganharam ouro nos Jogos Mundiais. Isso. Que boa lembrança você tem daquela competição, daquele momento? Isso foi, eu acho, um campeonato que era o campeonato mundial, né? Porque, assim, depois que começa o circuito, 93, aí começa o circuito mundial também. Enfim, foi todo um passo a passo. A gente... Foi o nosso primeiro título, né, mundial, o meu e da Mônica, então foi muito importante. Eu acho que essas conquistas, lá no início, né, de tudo, eu acho que só reforçavam, assim, sabe? Mostravam pra gente que a gente estava no caminho certo, né? E foi uma alegria conquistar esse título. A coisa que eu acho mais interessante é que a modalidade teve um crescimento muito rápido. Foi meteórico. Né? Se a gente considerar que em 92 a gente não tinha nem as etapas aqui dentro, passou a ter 5 etapas femininas. 30 anos. Ano seguinte, um mundial que parou o calçadão de Copacabana, não sei se vocês lembram, o auge do vôlei de praia, né? Que a gente fez a final, eu e a Mônica, a gente fez a final contra as americanas, transmissão ao vivo na TV, uma fila quilométrica, a gente olhava pelo hotel assim, começou, né, o vôlei de praia a se tornar o queridinho do Brasil, e a gente faz essa final, toma um couro das americanas, estou falando em 93, toma um couro das americanas em plena praia de Copacabana, que eu não vou esquecer nunca, mas estavam na final, televisão, fechamos um patrocínio por conta disso, então, né, vamos entender o todo, né, vamos esquecer do jogo daqui. E aí, imagina, 96 o esporte vira olímpico, na verdade virou um pouco antes, né, acho que um ano antes, 95, sendo que a gente começou em 92, foram 4 anos entre o início e a modalidade se tornar olímpica e o Brasil conquistar 2 medalhas na estreia dos Jogos. A gente vai falar disso. Esse título mundial. Nos Estados Unidos, país que era, né, precursor, já estava na frente da gente, e que a gente tinha levado aquele couro aqui em casa. Então foi um título mundial que vocês levaram uma temporada inteira para poder confirmar, não é isso? Exatamente. O do circuito mundial. Sim. Como é ficar um ano inteiro competindo? Mas assim, acho que a gente acostuma, é um modelo, né? É um modelo, são etapas, assim como o circuito aqui dentro, né? Você tem aquelas 16 etapas, você vai somando pontos e você também, obviamente, cada etapa tem a premiação. Então, é muito bom ter um número grande de etapas, né? Porque é onde o atleta, né, consegue conquistar as premiações em dinheiro. Uma possibilidade de se recuperar também de um tropeço. Sim, acho que é o grande, né? Se você não tem um patrocínio pessoal, se a sua dupla não tem um patrocínio pessoal, o atleta, na grande maioria das vezes, sobrevive das premiações. Vocês chegaram em Atlanta, em 96. É essa medalha daqui. Essa maravilhosa, primeira medalha. Qual era a sua expectativa quando vocês chegaram lá? A gente, como eu falei, vinha num crescendo, né? Tinha saído acho que a Sport Illustrated, é uma revista fortíssima, né, do segmento esportivo nos Estados Unidos, que ela faz o pódio, né? Ela faz as previsões ali, as possibilidades, né? E ele matou, falou que ia ser exatamente uma final. É muito louco isso. As 2 vezes que eu fui em 2 Olimpíadas, as previsões acertaram todas. E é muito doido acertar, porque eu estou falando, vinham as americanas, não tinha como... Ninguém imaginava em 95 que não ia ter uma dupla americana no pódio em Atlanta. Ninguém imaginava. E não teve. E eles botaram Jaqueline, Sandra, Mônica, Adriana e o time da Austrália, que foi bronze. A gente chega muito confiante em Atlanta, eu e a Mônica. A gente sabia que, assim, enfim... A Olimpíada, a primeira estreia, eu não tinha ido para nenhuma Olimpíada pela quadra, não tinha vivido esse clima da Olimpíada,
não tive essa possibilidade, nem a Mônica. E eu acho que ali a gente confiava muito na gente, sabe? Independente do que tinha sido o circuito naquele ano, né? Porque as pessoas têm a referência muito de ficar, né, se balizando pelo circuito que acontece no ano anterior, né? Ou então até as vésperas da Olimpíada. Você tem a etapa do circuito mundial rolando até as vésperas. E a gente chegou muito confiante. A gente teve uma estreia muito difícil contra as italianas. A gente quase perdeu. E eu acho que ali, como a gente não perdeu, a gente sustentou aquela pressão, porque a gente era a favorita, né? A gente não tinha perdido nenhum jogo para as italianas no circuito. Pô, a estreia foi um terror. Foi assim, juro, foi um negócio desesperador. A gente ganhou 16-14, jogo duríssimo. Como a gente não perdeu e a gente passou aquele perrengue logo de cara, aquilo ali... Sabe, eu acho que toda Olimpíada tem um jogo que vai ser esse jogo. E o nosso foi na estreia. Então, aquilo ali é meio como se a gente tivesse... Cara, agora... Relaxado, né? Vamos relaxar. Exato. O que adiantou entrar assim? A gente, na dificuldade, a gente saiu com a vitória. E aí, aquilo deu muita confiança. E eu acho que a gente foi ali... E olhando hoje, né, como foi o pódio lá em Atlanta, que, de verdade, a Jaqueline e a Sandra eram as tecnicamente superiores a gente. Isso era fato. O jogo é jogado. A gente podia chegar lá na hora e... Tanto é que o primeiro set a gente surpreende na final. A gente muda o jogo, saca na Sandra, né, que a gente sempre sacava na Jaque. Vamos surpreender porque elas sempre ganham da gente. Era isso. Vamos fazer diferente. E quase a gente ganha o primeiro set. Então, enfim. Eu acho assim... olhando hoje o pódio, eu acho assim, foi perfeito. Porque a gente sabia que se... Adriana e Mônica contra Jaqueline e Sandra, se todo mundo jogasse bem, elas eram superiores tecnicamente. Então, daria as duas. Então, a gente foi no nosso máximo, sabe? A gente ganhou os jogos que tinha que ganhar, a gente ganhou das americanas, na chave, ali, acho que não sei se foi na... Não foi na semi. Semi foi com a Austrália, que a gente destruiu tsunami na Austrália. Ficamos de 15-3, uma semifinal olímpica. Jogaço, assim, jogou muito. E a gente vai para a final e perde. Então, acho que a nossa campanha foi brilhante. E a gente, apesar de ter a prata no peito, assim, a gente foi no nosso melhor, sabe? O nosso máximo. Então, é meio bobo falar isso, assim, né? Meio clichê, mas assim, prata que pra gente valeu ouro. Claro. Mas é de verdade. A gente também. Sabe? É de verdade, porque assim, a gente foi no nosso máximo. Então, acho que o olhar foi muito perfeito, aquele pódio ali em Atlanta. Então, você já contou como é que foram os jogos e tal. E bastidores? O que você tem nos bastidores para contar pra gente? Primeiro dizer que a gente ficou na Vila Olímpica, né? Então, foi uma experiência... Né? Me lembro que a Sandra foi proibida pela Jaqueline de ficar na Vila. Tipo assim... Não, tô brincando, né? Não foi que foi proibida, mas a Jaque meio que falou, a gente não vai ficar na Vila. Porque a Sandra era muito nova e, né? A Jaque tinha receio da Sandra se desconcentrar, se deslumbrar, perder foco na Vila. Então, isso para mim, ter vivido uma experiência de uma Olimpíada e ter vivido o ambiente de Vila Olímpica, né, respondendo a sua pergunta, foi incrível. E a gente teve maturidade para lidar, né? A gente fala que a Vila Olímpica é uma Disneylândia, né? E aí eu falo, para quem não vai com algum objetivo muito, né? E a gente não estava passeando ali, a gente sabia que a gente tinha chance de ir muito bem, de ganhar uma medalha. Então, assim, viver isso foi maravilhoso. Pegar aqueles carrinhos, né, elétricos que transitam ali, né, para ir pro refeitório. E aí tá do meu lado o Goran Ivanisevic no auge do tênis, sabe? No auge. A Mônica Seles, que eu admirava horrores. Cara, quando eu olho todo lado da Mônica Seles, que assim, isso é muito mágico, né? Eu fui entrar... Eu me lembro que no desfile de abertura, de inauguração dos Jogos, que a gente desfilou. Então, assim, o pacote completo. Ficar na Vila, desfilar, coisa que em Sydney já não deu, porque a gente jogava no dia seguinte. Então, assim, Atlanta foi a realização de um sonho de criança, né? Eu falava sempre isso, assim. Eu nunca sonhei com medalha olímpica. Meu sonho era, assim, ir para uma Olimpíada. Sabe, assim, de pequena, né? De novinha. Quando eu comecei lá com 12, 13 anos, eu tinha assim, já pensou ir para uma Olimpíada? Eu não só fui, vivi isso tudo que a gente está falando aqui e saí de lá com uma medalha. Então, assim, foi bacana. A gente teve alguns perrengues, do tipo uma discussão desnecessária, vésperas da final olímpica na van, porque tinha tido um atentado. Você e Mônica? Mônica não. Mônica é quem estava conduzindo a nossa van.
Acho que o Tovar, coordenação técnica. Lembra do Tovar? Lógico. Tovar, maravilhoso. Ele era o coordenador técnico do vôlei de praia, nosso lá. E tinha tido aquele atentado na véspera, lá em Atlanta. E aí fecharam várias entradas. Então a gente vê que ficou rodando isso para a final. Né? Já tinha o estresse ali natural, né? De você jogar uma final olímpica. E aí não acha entrada. Daqui a pouco tá a Mônica discutindo com o Tovar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é tudo muito à flor da pele, né? Você está vivendo ali um momento único na sua vida. Chegaram no horário. E não é só a Adriana e a Mônica que estavam ali ansiosas. O próprio Tovar estava também, gente. Era uma conquista que a gente nem tinha se tocado lá. Mas que aquilo ali estava em jogo, a primeira medalha de uma mulher brasileira, olímpica. Que isso... Mas a gente nem... Assim, juro, acho que foram falar depois que a gente ganhou a semifinal, alguém falou que nunca uma... Aí começou a surgir isso, mas a gente nem sabia, nem estava se tocando com isso. Mas você vê que tem uma atmosfera ali de ansiedade, de nervosismo. Então, assim, teve de tudo. Teve muita coisa bacana, teve essa experiência olímpica na Vila, teve ver os ídolos, né? Como eu falei, eu tava falando, eu fui entrar nesse dia no desfile, e na catraca, assim, para entrar no estádio. Quando eu olho do meu lado, estava o Scott Pippen, sabe? O Dream Team todo chegando do basquete, aquele lendário time. Então, gente, é assim, para quem é do esporte, para quem cresceu de pequenininha, vendo, né? E admirando, e querendo ser atleta, e olhando os ídolos na TV, tá ali do lado deles, cara, assim, foi muito mágico. Vocês, na final, enfrentaram a dupla brasileira. Isso fez diferença, inclusive no aspecto psicológico? Mudou a preparação? Não. A gente tinha enfrentado a Jaque e a Sandra na chave. Teve um cruzamento que ainda não era eliminatório. Né? E que em algum momento que as pessoas podiam achar, mas pegar a Jaqueline e a Sandra no meio do caminho pode ser ruim. Não, porque a gente ali era um momento que a gente podia perder na Olimpíada, a gente ainda não era eliminatório, e depois a gente não cruzaria mais com elas na semi. Né? E de verdade, era o grande time. Era a grande dupla a ser batida, né? A Jaque e a Sandra e as americanas, que acabaram ficando no meio do caminho. Então, assim, a gente... O que tinha ali obviamente, né? Éramos adversários, éramos rivais dentro da quadra, mas sempre com muito respeito fora. E com essa questão que eu falei aqui, e zero problema de falar, e na época de admitir. Né? Tecnicamente, se elas jogarem o melhor, é que a gente sabe que o esporte, às vezes, quem é o melhor não está bem. Exato. E vai que briga. E vai que muita coisa pode acontecer. Né? Mas, assim, se fosse tudo ali dentro do previsto, elas tecnicamente eram superiores a gente. Então, assim, a gente perde um jogo que podia perder. Dentro da Olimpíada foi nossa única derrota. E aí depois encontra com elas na final. E na final foi o que eu falei, né? Depois a gente falou, vamos tentar diferente. Né? Vamos tentar surpreender a Jaque e a Sandra, porque deixar elas confortáveis, como elas vêm jogando com a gente sempre, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade. A Jaque ficou um tempão nos Estados Unidos, né? A Jaque foi uma jogadora que foi para os Estados Unidos e treinou na praia lá, quando a gente nem tinha vôlei de praia ainda no Brasil. A gente não tinha. Ela já estava jogando vôlei de praia, né? O nosso processo veio depois, 90 e tantos, né? 92, 93, que a gente começou a jogar. E veio com uma mentalidade das americanas, sacando viagem, então tinha um saque muito forte. As duas sacavam viagem, coisa que aqui a gente não fazia. Tinha algumas diferenças. Mas, assim, quando a gente entrou para jogar a final contra elas, já era adversário, a gente queria ganhar. Claro. A gente queria ganhar. Até porque era uma relação com elas que a gente... Apesar de, como eu falei, de muito respeito, a gente não tinha muita convivência. Então, isso facilita. Porque se é uma relação, né, de adversário, que você tem, por exemplo, momentos que você está no aeroporto esperando o mesmo voo. Sei lá, circuito mundial, todo mundo se... E aí tem gente que você tem mais afinidade. A Adriana Bea e Shelda, por exemplo, a gente conseguia ficar numa sala de espera no aeroporto batendo papo, alguma coisa assim. Com a Jaque e Sandra, não. Sempre teve não tinha muito isso fora da quadra, sabe? Então, entrou ali, a gente queria ganhar, assim como elas queriam ganhar da gente. Adriana, veio o novo ciclo olímpico e você formou dupla com a Sandra Pires. Como e por que aconteceu essa mudança? Bom, eu com a Sandra, a gente estava ali com a Sandra, com a Mônica, né? Depois de Atlanta, a gente jogou... Essa mudança acontece em 98, então Atlanta 96.
a gente ganha Dentro medalha. do novo ciclo olímpico, né? Sim, aí vinha já, foi na metade do ciclo de Sydney. E ali a gente ganha medalha, então a gente usa ali 97, né, para capitalizar em cima da medalha, a gente tinha patrocinadores, a gente jogava, enfim, a gente curtiu muito o ano seguinte essa conquista, que foi muito, muito histórica, né, histórica. E aí, obviamente, há um desgaste. Né? A relação de assim, acho que é bom falar para todo mundo, assim, essa coisa de dupla é desafiador, porque você fica no meio do caminho, você não é um coletivo, você é um coletivo com características de um esporte individual, fato. Porque um time de vôlei, você tem 12, então se você, briguei com você hoje, você é minha levantadora, briguei, mas, cara, tem outras pessoas para falar, você não, né? Ali é uma convivência de uma dupla muito massacrante. Né? Porque você está junto 24 horas por dia, sendo que com pressão, tem que ganhar, tem que ter patrocínio, tem cobrança do patrocínio, tem cobrança da gente com a gente mesmo. Uma relação é muito sufocante nesse aspecto. As frustrações, né? Mulher, que um dia não tá legal, que tem, né, essas variações de hormônio. E aí, não é simples você jogar vôlei de praia. Então, acho assim, acima de tudo, eu sempre falei muito isso, sabe? Para mim, o que sempre me importou muito é o respeito mútuo, né? Primeiro, querer a mesma coisa. Você quer a mesma coisa que eu? A gente quer a mesma coisa. Então, assim, né? Estamos alinhados aqui no que a gente quer. Isso é fundamental, porque não faz sentido você viver uma vida assim, se você não tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. E muito respeito, né? Mas é bastante difícil. Então, a gente já estava ali... com 6 anos de parceria, quando a Sandra me chama para jogar, né, para completar ali, faltavam 2 anos praticamente para Sydney. Ali eu entendi que estava precisando dar, sabe, eu acho que ia ser... Era o momento da mudança. Né? Dar uma sacudida, me dar uma mexida, uma energia. Eu tive um cuidado, a minha primeira preocupação foi o seguinte, o que eu falei para a Sandra, acho interessante, me interessa, sim, né, acho bacana, um novo desafio. Acho que a gente tem tempo para se preparar para Sydney, mas eu quero ver se eu consigo deixar a Mônica com... porque a gente é parceiros, né, patrocinadores. E eu não queria tomar uma decisão dessa e deixar a Mônica sem patrocínio. Então, eu queria entender primeiro com o patrocinador se era possível individualizar os patrocínios. E aí, fiquei de dar um retorno para a Sandra. Então, eu tive lá no nosso patrocinador, consegui. Eles entenderam que seguiram com a Mônica também individualmente, separadamente comigo, e a gente formou a dupla. E aí vem um novo ciclo olímpico e uma medalha de bronze que eu já ouvi dizer que você curte. Tem uma paixão maior pelo bronze que pela prata. Vamos explicar melhor. Não posso... a prata, gente, a prata... Claro que vale mais. Não, a prata, lógico. A prata, ela tem aquele momento ali né? Aqueles segundos ali, minutos, 15 minutos prata, na verdade, pós a derrota, não, mas que tem um gosto amargo. A prata você conquista na semifinal. Exato. Então você já comemorou. E que a nossa comemoração foi incrível, inclusive. Com direito, todo mundo caindo na nossa quadra. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. A gente ganhou a semifinal, um jogaço contra as australianas, de 15-3. É verdade, o que você falou faz muito sentido, porque a gente comemorou como se... Ganhei a prata. Garanti a prata. Já garanti a prata. E aí é óbvio que tem né, você fica triste ali, chateado num primeiro momento, assim que termina o jogo, não tem como. A gente é atleta, competitivo, quer perder? Nunca. Porque você perde, né? Você perde o ouro, né? Perdeu o jogo ali, enfim. Exato. Naquele momento, o que está mais recente é que você acabou... A prata está ali, é o que está mais recente, Exato, né? é o que você acabou de perder e tal, mas assim, eu, graças a Deus, eu tive ali a grandeza de rapidamente virar a chave e entender o que estava acontecendo ali, que era muito único. Então, assim, essa prata... Primeiro, assim, gente, a experiência de jogar uma final olímpica. Não existe. O bronze não te dá essa experiência. Assim, tudo aquilo que você está passando ali, aqueles 15 dias, 10 dias de competição, a cereja do bolo, né? O melhor da festa está esperando o último jogo. Né? Você vê a atmosfera é outra. As pessoas, o público. Cara, vai começar uma final olímpica. E viver isso não tem preço. Não tem preço. Viver isso... onde quem foi campeã olímpica é uma dupla do Brasil. Então, eu estou na prata, recebendo uma prata, escutando o hino do meu país. Concorda? Roteiro perfeito. Roteiro de cinema. Você é a prata e você está... Então, assim, não dá para falar da prata. A prata abriu caminhos para todo mundo. A prata fez o vôlei de praia feminino brasileiro ser reconhecido. Né? E ali a gente passou a ter uma série de conquistas... que a gente até hoje vê as mulheres brigando, mas a gente começou a ter a premiação
dos torneios o mesmo valor, equiparar o valor das Devido ao premiações. reconhecimento, né? Sim, a gente conquistou o nosso espaço, né? Os jogos que seriam transmitidos ao vivo na televisão passou a ser o feminino e não mais o masculino. E então, assim, a gente ali, aquelas 4 mulheres, eu acho que vai muito além da conquista esportiva, sabe? Eu acho que quando a gente chega no Brasil, a gente vê as mulheres, assim, quando a gente passeia de carro de bombeiro pelo centro do Rio de Janeiro, as mulheres, a alegria de todas elas, assim, se sentindo, né? Representadas, né? De uma forma bizarra. Então, assim, é muito forte tudo que aconteceu com a prata. Muito forte. Sydney, para mim, porque eu falo sempre, né? A gente tem a conquista do time, né? Seja uma dupla, seja um time com mais atletas, e você tem dentro do time, dentro dessas conquistas, você tem a conquista pessoal, individual de cada um. Não tem como fugir disso. E, para mim, o bronze de Sydney era uma Olimpíada que eu já sabia que eu não ia para Atenas. Eu já tinha outras coisas em mente. Eu queria ser mãe. Eu já tinha o entendimento, coisa que é difícil para um esporte, para um atleta nesse nível ter, de que aquilo ia acabar, que tinha um fim, que existia a vida depois, pós-carreira profissional. Para mim, eu tinha outros projetos. Né? Então, e tinha questão também do tempo, né? Não tive nenhuma lesão que me impedia de continuar, mas a curva seria descendente, fato, né? Eu tinha isso muito claro. Então, assim, eu já tinha isso, eu sabia que era a minha última Olimpíada. Eu machuquei um mês antes de Sydney. Eu tive uma distensão na panturrilha muito séria. Estava numa etapa do circuito mundial, não estava com a classificação garantida. Eu e a Sandra, a gente não estava com a classificação garantida. Era a Adriana Bea e Shelda, primeira do ranking mundial, já estavam certas. E eu e a Sandra, lá na frente. Tinha uma gordura boa, mas ainda tinha que continuar jogando. E a terceira dupla era a Mônica e a Jaque. Mônica e a Jaque. Não, Ana Paula e Mônica. Ana Paula e Mônica jogando e a gente parou de competir. Eu não pude mais competir. Eu fui voltar já em Sydney. Eu só volto da minha lesão já lá em Sydney. Então, a gente passou ali um mês. Sério, era muito engraçado. A Sandra Pires... Quê? A Sandra era sensacional. A Sandra secava. A Sandra, tipo assim, começa o Mundial sexta-feira. Aí a Sandra, tipo, sexta-feira, 7 horas da noite, ela... Bri, perderam! Ela sempre ligada, mandava uma mensagem. Perderam, nem passaram da chave, nem não sei o quê. Aí, no fim de semana, estão indo pra semi. Dando todos os informes. Mas aí teve um momento que a nossa distância... Imagina, conseguir uma classificação sem jogar, sem pontuar mais, foi bacana, mas teve essa tensão, teve esse desespero, essa agonia, e com uma outra questão, que aí, até outro dia falei isso perto da Sandra, e ela disse assim, não, claro, para você isso não importava, você ouvia isso de uma outra maneira, mas para mim era uma coisa que eu carregava que não era muito bacana. Eu me lembro que eu tinha ali uma intenção, uma vontade, um desejo, talvez da CBV, que o time ideal, o Dream Team do vôlei de praia feminino seria formado pela Sandra Pires e a Ana Paula. Né? Então, assim, meio que você convive ali, tinha que achando que já para Sydney tinha que ser esse time, meio que uma aposta ali de... E eu convivendo com tudo isso. E aí eu vou para Sydney, a gente perdeu um jogo, que foi a semifinal. A gente ganha o jogo das quartas de final, o jogo mais difícil, porque a gente nunca tinha ganhado um jogo naquele ano da May, das americanas, a Holly McPeak e a Misty May. May que se tornou tricampeã olímpica ao da Walsh. Ah, sim. No futuro, a May se tornou tricampeã olímpica. E ela jogava com a Holly McPeak e a gente jogou nas quartas de final. O jogo demorou 1h14, 1h15. A gente ganhou 16-14, um jogão. A gente não ganhava delas. Então, assim, foi o grande jogo nosso em Sydney. E aí a gente faz a semifinal com as australianas, que acabaram conquistando o ouro, e a gente perde a semifinal para elas, e depois ganha o bronze do Japão. Então, mas não teve um jogo com as japonesas? O bronze. Medalha de bronze. Foi o jogo da vida, assim? Sim, foi a minha despedida, né? Foi a minha despedida olímpica. E foi... lembrando que essa dupla japonesa era muito boa e treinada por um brasileiro, Leão. Claro. Leão era o técnico daquele time do Japão, timaço. E a gente sabia que ia ser um jogo muito duro. Eu e a Sandra, a gente jogou muito, gente. A gente estava muito focada. A gente, assim, era uma coisa, ninguém tira isso da gente, sabe? Porque acho que é tanta coisa, assim, o fato de saber que era a única chance, a última chance de estar de novo naquele palco ali seleto, né? Aquele espaço que é bizarro estar ali, né? Subir num pódio olímpico é uma coisa, imagina quantas pessoas, quantas duplas maravilhosas que a gente... Quantos jogadores como o Oscar... Né, brilhantes. Assim, se a gente for parar para analisar tanta coisa, né, e aí era a última chance que a gente tinha, a gente fez um jogaço e aí ganhou a medalha de bronze. Tanto é que as imagens
E as imagens do pódio, era assim... Eu me lembro que eu não conseguia me conter, pulava igual criança. Tava assim, minha mãe foi... A minha mãe não conseguiu ir a Atlanta e a gente conseguiu levar eu e o Tandy, né? O Tandy estava lá também com a seleção masculina. E a minha mãe foi, e minha mãe faleceu no ano seguinte. Então, assim, ter minha mãe na arquibancada torcendo também foi muito... Então, assim, Sydney para mim foi realmente... Além do lugar maravilhoso, Bondi Beach, que é a nossa Ipanema. A gente ficava no hotel em frente... Sabe quando o todo, né? E então foi muito mágico, inesquecível. E poder, né, tá em 2 pódios, assim, consecutivamente, realmente... Bom, você já falou que foi a tua última Olimpíada, né? Então, no ano seguinte, você resolveu parar. Fala pra gente, foi muito difícil isso? É sempre difícil, mas, assim, como eu falei, assim, né? Eu parei em 2001, dezembro, né? Eu acho que eu acho que eu adotei uma coisa que eu até, assim, recomendo muito. Eu fui desmamando, sabe? Eu não parei, eu não cheguei... Bom, dezembro, eu fui desmamando. Então, assim, em 2001, eu não joguei mais o circuito mundial. Eu só jogava o circuito brasileiro, aqui dentro. Joguei com a Ana Paula, que tinha acabado de ter filho, estava com bebê, também não ia jogar o circuito mundial. Então, assim, objetivos alinhados, eu querendo parar e ela não querendo viajar para a etapa internacional por causa do bebê. Então, a gente jogou aqui dentro, e isso foi bom, porque eu já fui desacelerando. Sabe? Acho que, assim, se tem uma coisa que eu senti quando eu parei, é exatamente a rotina enlouquecida que a gente tinha. Isso foi o que eu mais senti. Sabia de nada, né? Mas é isso. Eu não sabia de nada do que viria depois. Não, eu não sabia. Boa! Então, Boa, falando da rotina, aquela saudade. Aproveitando isso, como é que você se descobriu uma empresária? Então... Como dizem, né? Tolinha. Tolinha. Verdade. Não sabia. Isso aí é verdade. O ritmo continuou alucinante. Mas foi isso. Então, assim, foi dessa maneira. Eu acho que foi muito bom eu ter desmamado. E é difícil, mas eu tinha muito claro, sabe, Flecha? Eu não tô aqui falando, não é isso. Mas eu sabia que não ia durar para sempre. Claro. Sabe? Eu não sabia que não ia durar. E eu tinha outros interesses. Eu acho fato de querer ser mãe e tal. O que eu senti foi, na prática, a rotina, o dia a dia. Isso eu senti. Que às vezes eu me pegava correndo, eu engravidei, cheguei a engravidar logo depois de 2001. Engravidei 2 vezes, mas eu perdi as 2 primeiras vezes. Então, fiquei ali uns 2 anos. E aí eu me lembro que eu saía para correr na praia. E aí, a hora que eu, tipo assim, voltava, eu sentava no calçadão, eu estava sempre fazendo as coisas apressadas, assim, tipo, limpando a areia, como se eu tivesse que ir para algum canto, sabe? Aí eu falei, cara, você não tem nada para ir agora. Você não vai a lugar nenhum, tipo, né? Isso... Essa coisa do ritmo e você dá uma cortada, né? Você dá uma quebrada naquilo, assim, de uma forma muito abrupta. Isso me fez, assim, me incomodou de certa forma. Mas eu nunca tive vontade, eu nunca tive recaída. Eu nunca fui assistir um Mundial em Ipanema, um Mundial lá em Copacabana, e todo mundo perguntava. Eu cheguei a comentar, ser comentarista, né? Para a Olimpíada de 2016 também. Você não queria estar aí? Não, já teve meu tempo. Já tive o tempo. Você perguntou, eu acabei indo para o outro lado. Não, sem problema. Como é que você descobriu uma empresária? Sim, foi a praia. Pois é, a praia foi minha faculdade. A praia foi meu laboratório. A praia que te lançou. O modelo da praia. É a praia, né? O modelo do voleibol de praia, onde a gente tem que correr atrás dos nossos patrocinadores, onde a gente tem que montar o nosso time, a gente tem que contratar os profissionais. É diferente totalmente da quadra. Quadra você troca, é igual futebol. Você vai para o Milan, você do Milan vai para o Flamengo, do Flamengo você transfere, você só leva seu corpinho, porque está tudo prontinho para você. O vôlei de quadra é assim, né? Você troca de clube. A praia, não. A praia a gente tem que... Você é o clube. E eu descobri, primeiro, que eu tinha facilidade para a área comercial. Assim, eu gostava e acho que levava jeito. Então surgiu a empresária Adriana. Foi ali na praia. Esse ano você celebra 20 anos da Escolinha de Vôlei de Praia. Que foi seu primeiro projeto social. Sim. É como uma medalha olímpica? É como uma medalha olímpica. Sim. Como é que surgiu a ideia? Sim. Eu acho assim, lá em Sydney me perguntaram, quando a gente estava na coletiva do bronze, se eu ia para Atenas, né? Sempre assim, né? Você acaba de ganhar uma medalha, já pergunta... E aí, você vai para Atenas? E vocês duas estão para Atenas? E eu claramente já falei que não, que eu ia parar e tal. E aí a segunda pergunta, qual que é? Você vai ser técnica?
Tipo assim, né? Vai parar e vai ser técnica de vôlei, vai ser treinador? Quer ser treinador, né? Primeira coisa. Aí eu falei, também não. E o que você pensa em fazer? E ali eu já falei, eu acho que de alguma maneira eu gostaria de trabalhar com projetos sociais para, primeiro, acho que compartilhar um pouco Experiência, né? as experiências e tudo aquilo que o esporte pode proporcionar. E eu acho que é isso, né? Sabe, dividir mesmo tudo que eu vivi e proporcionar, né? Tentar levar o esporte para essas áreas que a gente sabe que não tem praticamente oportunidades, né? Nenhuma. Então, eu tinha isso muito dentro de mim. A gente conversava muito em casa, eu e o Tandy. Sabe, se o esporte mudou a nossa vida, né? Que a gente era filho de militar, uma classe média, e o esporte mudou a minha vida e do meu irmão. E eu não digo só do ponto de vista econômico, né, financeiro. Mudou em todos os sentidos, né? Mudou como pessoa, me tornou uma pessoa mais resiliente, cultura, mais disciplinada, os valores que o esporte me trouxe, sem dúvida alguma, são fundamentais no que eu faço hoje. Então, acho que isso tudo me fazia ter esse desejo. E é muito engraçado, tem uma matéria de 2000, um ano eu parei em 2001, de 2000, no Jornal do Brasil, não vou esquecer nunca, uma foto assim que eu estou inteira de corpo, com um look de executiva, e aí um celular gigante assim, meio que fechando algum negócio, e aí tem aspas minhas, cara, essa foto é incrível, assim, 2000. O meu sonho é trabalhar com projetos sociais e fazer gestão de atletas olímpicos. Cara, é o que eu faço hoje. Sim, é muito doido, assim, meio que profetizei. E aconteceu, né? E imagina, eu tinha sonho, eu tinha esse desejo, isso saiu de mim, né? Eu falei sobre isso. Mas daí é você realmente conseguir, né, e realizar e colocar em prática. Mas acho que é isso, acho que foi assim que nasceu a Escola de Vôlei Adriana Samuel, meu primeiro projeto social, em 2004. Esse projeto durou lá em Copacabana 14 anos. Quando eu completei 10 anos desse projeto, eu me senti já segura ali, confiante, para ter um segundo núcleo. E aí foi quando, em 2014, mas peraí, eu abri em 2004, mais 2014, para fazer as contas, eu inaugurei o segundo polo da Escola de Vôlei Adriana Samuel lá em Deodoro, que durou 7 anos. E aí, de lá para cá, acho que assim, quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui me distanciando da jogadora, sabe? Porque, num primeiro momento, eu achava que, como eu fui jogadora de vôlei, é como se eu pudesse só fazer projeto social com vôlei. E aí, quando eu fui cada vez mais me distanciando da jogadora e me entendendo como uma empreendedora, eu posso fazer projeto de qualquer coisa. Aquele JB, essa revista do JB, foi a tua Sports Illustrated. Eu fiz essa aí. Coisa, né? Eles Deixa de falar, previram né? a medalha certinha e o JB previu você na nova carreira. Bom, falando disso, você tem um outro projeto social esportivo, né? Tem o Sem Barreiras. Isso. Como é que ele funciona? Então, o Sem Barreiras nasceu em 2018, quando eu já não estava mais me sabotando, achando que... Porque acho que mulher tem isso, né? É muito louco. Homem não tem... Imagina, eu fico imaginando assim, sei lá, um homem que começa a fazer um projeto na modalidade que ele jogou, se ele não tem questões. Acho que não é nenhuma questão. Eu, em algum momento, eu ficava ali. Quando surgiu o Sem Barreiras, é óbvio que eu não dou muito escuta, né? Eu não escuto muito essas vozes aqui que ficam, né, querendo incomodar, porque se escutasse eu paralisava. Mas assim, entender que eu podia ser, eu demorei um tempo para entender qual era realmente o meu papel nisso tudo, que era de empreendedor, e nasce em 2018 Sem Barreiras, que é um projeto social que, além do vôlei, tem judô e atletismo, né? A gente começa ali no centro, no Sambódromo, aquela região que é cercada de comunidades. A gente, em 2019, tem que sair dali para ir por causa do carnaval. E aí tudo acabou dando certo, que a gente foi para um local perto, que é o Clube dos Servidores Municipais, ali, muito perto. O projeto agora está indo para o 6º ano. Como eu falei, vôlei, judô e atletismo. A gente tem... Um professor bom aqui. Verdade, verdade. Na época, a gente fez um termo de colaboração técnica com o Flávio, né, o Instituto Reação. E o projeto é um sucesso. A gente tem ali mais de 200 alunos atendidos mensalmente. É uma referência naquela área. Assim, e aí, em 2022, eu inauguro o segundo polo do Sem Barreiras, que é no Lins. Bacana. Também na comunidade lá do Barro Vermelho, na Rua Cabo Sul é o judô. E aí foi, enfim, de lá para cá, desde a primeira, né, que completa 20 anos, esse meu primeiro projeto social. Esse ano, 2022 inauguro o Sem Barreiras.
no Lins, segunda unidade, né? O primeiro foi em 2018. Em 2022 eu inauguro aí sim, eu acho que o grande... enfim, acho que projeto social que é realmente inovador, né? Diferente de tudo, porque eu saio das modalidades convencionais, né? E inauguro um projeto com e-sports, né? Com games. Social na Rocinha. É isso que eu te tá pergunto agora. que está completando 2 anos agora. Investir em games. E é um sucesso esse projeto. Rocinha, Cara, sabe o que eu acho mais... Games hoje em dia é tudo, né? Sim. E Vitória também, E né? um segundo... em 2023 eu tenho um polo agora em Vitória também enfim, através da lei federal lá, e eu ia falar o patrocinador, mas eu vou ficar quieta. Não tem problema. Lá em Vitória, a Vale, enfim, e aqui no Rio, patrocinador do Game Park a Light, e tantas outras marcas que apostam nos meus projetos. Então você diversificou bastante, né? Mas assim, Legal. cara, eu acho isso muito... Você Assim, curtia games? cara, assim, não, eu era daquelas mães chatas que viam meu filho jogando com 15, 16 anos, entrava no quarto e falava, sai daí, sabe? Vai correr, vai fazer vôlei, vai jogar, achando que, né? E eu descobri, primeiro que aí eu fui mergulhar nesse universo e vi que realmente tem um poder de transformação de vida bizarro, gigantesco, é como o futebol, né? E não só você pode ser um pro player, que seria um jogador, um talento na área, né? A gente tem fenômenos no Brasil que estão riquíssimos, como você pode ser um streamer, né? Fazer as narrações dos jogos, então é um outro caminho. E a gente tem curso complementar de inglês e iniciação à programação de vídeos, de jogos. Então, assim, tem uma gama também de profissões por trás. Né? Né? Hoje é um mercado que é mais forte do que o entretenimento. O entretenimento, os games, ele é muito mais forte e poderoso do que, por exemplo, da cultura, da arte, cinema. Impressionante. É muito forte tudo que tem. Então, aí você, cheia de tempo, sobrando tempo para você, né? Você resolve virar gestora e lidera o time Embratel, que agora se chama o time Petrobras. Agora é outro, agora é o time Petrobras. O modelo é o mesmo, mas já é com a Petrobras. Na verdade, as coisas foram caminhando em algum momento. Seu dia dura quanto tempo? Não, e mãe, né? Tudo isso, mulher, mãe, tem muita coisa ainda. Essa coisa do time, né? Na verdade, eles caminharam juntos. Quando nasce o time Embratel, foi em 2010, ali. Na verdade, em 2007. Em 2007, eu faço um trabalho já para o Pan-Americano, com 7 atletas. Foi no Rio. Foi no Rio, que já tinha esse modelo do projeto que é hoje o time Petrobras. Que ao invés de você patrocinar uma dupla ou um atleta individualmente, a gente reúne ali vários atletas de diversas modalidades esportivas com patrocínio direto. E aí a gente fez meio que... Foi o meu primeiro projeto para o PAN e depois para Pequim, onde a gente teve o Sérgio Escadinha, do vôlei de quadra, como um garoto embaixador desse projeto, Mauro Imagem, ganhando ouro lá em Pequim, ela usando ali o produto Respire Melhor, no nariz que era esse produto, e tantos outros atletas. E aí, em 2010, a Embratel me pede para apresentar esse trabalho, e aí foi ali que a gente começa o time Embratel, com um grande nome ali à frente desse projeto na época, durante muito tempo, foi o César Cielo. Sim. A gente teve ali a primeira medalha do judô feminino com a Sara Menezes. Sara Menezes, time Embratel, Diego Hipólito, Daniele. A gente tem a Martine novinha entrando no projeto com a Isabel Suan na época. E, enfim, começa. O time Embratel foi onde tudo começou. Foi muito bacana, porque a gente foi no crescendo. Primeiro 10 atletas, já depois a gente foi para 15. Já em Londres, a gente já tinha uns 15 atletas. E Rio 2016. Só que até chegar a Rio 2016, 2015, a Petrobras me chama para entender melhor como é que era esse projeto. E aí foi a história até hoje. A gente está com um projeto da Petrobras que foi só crescendo, né? Veio crescendo. São quantos atletas agora? Agora são 55. Caramba. São 55 entre olímpicos e paralímpicos. E é isso, assim, com histórias incríveis dentro do projeto da Petrobras para contar, como, por exemplo, Isaquias. Entra lá em 2015, onde ninguém sabia quem era Isaquias, muito menos canoagem, né, no nosso país. Não tinha muita ele entra, né? E eu me lembro que eu ali fui, gente, porque obviamente, como é que eu faço, né? Eu vou sempre ter uma conversa muito bacana com o COB, de entender quem está despontando, quais são as modalidades, aí faço essa curadoria. Apanhado, né? Eu faço toda essa curadoria inicial, com as questões técnicas, e aí apresento para a marca, obviamente quem define.
E quem bate o martelo não sou eu. As pessoas acham que eu tenho esse poder. Óbvio que não. É a Petrobras que decide. E o Isaquias foi um nome que eu falei, cara, vamos nele. Porque ele... Me lembro que teve algum evento que ele chegou... Sabe umas coisas assim do Isaquias? Muito ainda sem aquela consciência profissional. E hoje ele é um dos atletas mais profissionais que eu conheço. Assim, isso é muito legal mesmo? ver o crescimento dele. Não só técnico que a gente vê, né? O talento que ele se transformou. E ver também o crescimento e amadurecimento, como entender, né, o que envolve estar associado a uma marca, né? Mas naquela época ele ainda era assim, aí nunca tinha sinal o celular dele, era um horror. Isso aqui, tipo assim, chegou atrasado, né? Eu me lembro que era um eventaço. E aí as pessoas querendo, pô, será que vale apostar e tal? E eu fui ali e ele brilha, né, absurdamente na Olimpíada do Rio, sendo ainda até hoje, né, hoje o único atleta a conquistar 3 medalhas na mesma edição. E aí a gente tem essa história. A Petrobras foi o primeiro patrocínio pessoal dele. Então, olha o peso que isso tem na vida de um atleta, né? E a gente já tem histórias parecidas como essa. Agora, como o Marcos da Almeida, do tiro com arco, entra também lá em 2015, com 17 anos, desconhecido, né? Um menino desconhecido, uma modalidade idem. E hoje ele é... Qual é a sua aposta, então, para Paris? De medalha? Fugir da pauta aqui, essa pergunta. Foi tua. A pauta, aposta de medalhas, assim, que me vem à cabeça assim, rapidamente. E pensando nos atletas do time Petrobras, Duda e Ana Patrícia, no vôlei de praia. Acho que a Carol e a Bárbara Seixas, que é um segundo time do Brasil, tem chance, sim. As pessoas estão olhando muito para a Duda e para a Ana, mas tem chance, sim. Né? Uma dupla que está num momento bom. Estão muito felizes de terem conseguido a vaga. Tem uma jogadora que já é medalhista. Isso pesa muito numa Olimpíada, a experiência, que é a Bárbara Seixas. Né? O Isaquias, eu acho que vai em busca aí da 5ª medalha. Martina e Caena, talvez não estejam, né? Não fizeram 2023 tão bom, mas chegam com o peso de serem bicampeãs olímpicas. Ana Marcela Cunha. Beatriz Ferreira, do boxe. Caso aqui com vocês. Que ela vai buscar mais uma medalha e tem chance muito grande de ouro. Marcos da Almeida, né, que é do tiro com arco. Eu acho que tem uma surpresa, a gente pode ter uma surpresa boa, que é a Ana Sátila, canoagem de slalom, está brilhando aí, sabe, resultados excelentes em Copa do Mundo. Vamos lá, o que mais? Tem nenhuma judoca aí, não? Nenhum judoca? Dois. Beatriz Souza, Beatriz Rodrigo, peso pesado. Querida. A Bia tem... Não, eu ia falar, é muita gente. Cara, eu sou muito... Tem triatleta. Eu tô torcendo muito pra Bia, pro Guilherme Schmidt. Guilherme também, né? Tem ali chance, mais novinho. A gente ouviu falar de triatletas também com chance. Triatleta, na verdade, a gente teve... um caso que foi uma tristeza que aconteceu com a Luísa Batista, né? Ela tá praticamente classificada, ela estaria... E, enfim, nasceu de novo, né? Acho que essa é a grande vitória dela. Então, a gente, fora a Luísa Batista, a gente não tem outro triatleta. Mas você já deu muita dica. Mas ainda tem eu estou aqui, assim, tem a Flávia Saraiva, que eu acho que chega num momento muito bom da carreira dela. A Flávia veio de 2023 e o início de 2024 conquistando medalhas em Copa do Mundo. Eu acho que acho que é uma Olimpíada que a Flávia pode sair com uma medalha. Eu sei que estou esquecendo de mais gente. É muita gente. É muita gente. Adriana, você já falou muito de projetos sociais e tal. Parte profissional, tudo disso, né, com um patrocinador. Como é que a gente vê o olhar de um projeto se misturando com um lado profissional de outro? Um se misturando com o outro. Você diz o quê? Um projeto social, né? Então, e você tem a parte profissional da coisa. Sim, isso foi... Essa é interessante você tocar nisso, porque outro dia que eu me toquei. Eu estou nos dois extremos, um pode colaborar com o outro. Sim, sim. Então. Assim, a gente, na prática, no dia a dia, não tem como. É difícil, né? Uhum. Na vida do atleta, a gente sabe que não tem como, né? A gente fez uma vez... uma live, eu estava no projeto social. Sim. E o Isaquias entra numa live que a gente colocou para as crianças e eles bateram um papo assim virtual. Assim, é difícil fazer essa integração por conta da rotina, né, de atleta e viagem, enfim. É difícil ter o atleta nos nossos eventos, às vezes, que a gente tem que fazer da Petrobras. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é realmente isso que você falou, né? É estar atuando ali. Não é na base, né? O social não é base, né? Mas a gente hoje tem
Na verdade, é histórias para contar já nos meus projetos formar sociais. o cidadão, né, na Sim. verdade. É isso. Formar o cidadão. Então, eu ia te perguntar isso. É mais legal formar um cidadão ou um atleta de ponta? Cara, que pergunta é essa? Pelo amor de Deus, essa eu não vim preparada para isso. Olha isso. Porque é isso, né? Quando você... Eu, assim, de imediato, antes de você acabar a frase toda, eu já ia falar formar o cidadão. Ali, assim, de verdade, assim, das atividades todas que eu faço, é onde eu me sinto mais, assim, feliz, sabe? Realizada. Ver coisas mínimas, que para a gente são mínimas, muitas vezes, e que, quando a gente proporciona para esses jovens, para essas crianças, né, onde eles moram, é muito impactante. Né? Ver que um atleta que começou nessa escolinha há 20 anos atrás... baixinho, craque, mas sem esperança nenhuma de ser alguma coisa no vôlei de quadra, porque vôlei precisa de altura. Hoje ele é líbero, titular de um time da Superliga Brasileira. E tantas outras histórias, né? Você já chorou mais no esporte ou no social? Eu sou meio durona, assim, sabe? Assim, eu me seguro. Mas tá no social, tá em contato com as mães, chegar nos projetos e vem uma mãe e fala da transformação que aquele projeto está fazendo com o filho dela, que é autista, e ela começar a chorar na sua frente, não tem como. Então, acho que de emocionar, assim, os projetos sociais realmente... eu sou muito, assim, muito feliz e grata de poder estar atuando nessa área. Agora, não tem como ficar sem se emocionar com uma conquista, por exemplo, que me marcou para sempre. São várias, né? Mas da Martine e da Caena aqui no Rio, chegando com o ouro, aquela virada, né, aos 45 do segundo, aquela ultrapassagem, estratégia que as duas fizeram e conseguiram o ouro. E me lembro que eu estava atrasada, saltei do táxi no aterro, fui correndo, e aí pego aquela comoção na praia, elas chegando e passando à frente, sendo campeãs olímpicas. E depois elas me mandam uma foto linda, um quadro lindo, com uma dedicatória dessa e uma carta linda para mim, assim. Porque a gente conhece, de verdade, desde 2015, 2016. E eu me emociono. Não tem como não se emocionar com o que o Isaquias fez em Tóquio, com aquela narração, acho que do Jader. E que ele, quando olha que vinha um chinês ali, parece que ele liga o turbo, né? Ele dá uma olhadinha assim, aí ele vai cavando aquele remo na água e ganhar o ouro na Marcela. Assim, eu acho que o esporte é impressionante mesmo. Adriana, antes da gente partir para a nossa última pergunta, fala para a gente o que o Tandy e o alemão representaram na tua carreira. Bom, duas pessoas importantíssimas na minha vida. O Tandy, meu irmão querido, né? Primeiro falar do ser humano, da figura humana que é o Tandy, né? Um cara de um coração gigante, que quer sempre a família junta, está sempre proporcionando encontros familiares. A gente tem uma coisa muito bacana, que a gente é muito parceiro até hoje. A gente gosta de shows, de ir para um Lollapalooza, para um festival. E o Tandy, jogador, eu acho que dispensa comentários, né? Sem dúvida alguma, acho que um dos grandes nomes do voleibol brasileiro, né? Um craque. Né? Eu falo sempre, né, que lá em casa eu nasci primeiro que ele, com algum talento. Obviamente tinha talento, né? Mas eu não era uma craque. Né? E o Tandy, eu acho que veio depois, né? Meus pais capricharam mais no terceiro filho, e ele veio com um talento assim absurdo. Né? O Tandy foi campeão olímpico no vôlei de quadra, o Tandy foi campeão mundial no vôlei de quadra e na praia. Né? Algo assim muito difícil, são duas modalidades bem distintas. Então, sou muito fã dele e também gosto muito de uma coisa que eu tento buscar um pouco para mim, que é uma irreverência que ele tem. Sabe, uma capacidade assim de sabe, sair de umas situações assim que ele fez uma besteira ao vivo, ou sei lá, no meio de uma entrevista, mas ele ali mesmo viu o que fez e não passa recibo, sabe, não fica se martirizando, coisa que eu faço muito. E do alemão, meu parceiro, né, ano que vem a gente completa 30 anos de casados e um companheiro, sabe, uma pessoa que admira muito. Eu acho que a gente tem uma admiração mútua muito grande, um respeito muito bacana. Ele me dá muita força, talvez seja assim, o fã número 1 do meu trabalho e de tudo que eu venho conquistando. Mas eu acho que eu queria aproveitar esse espaço aqui, que é tudo tão corrido e a gente nunca para também falar da importância do trabalho do alemão,
né, como coordenação técnica dos projetos sociais. Já há 20 anos, ele abraçou esses projetos, né, tendo o currículo do alemão, que é um currículo super invejável, né, e admirável. Foi a 2 Olimpíadas, né, com o vôlei de quadra em Sydney. Foi na praia também, como coordenação técnica, ele e o Marcos Miranda, né, em Atenas, né, ali no vôlei de praia. E vice-campeão da Superliga lá atrás, com a Unisul. Então, tem uma trajetória, né, de muito sucesso no vôlei de quadra. Então, para os projetos ter, né, essa capacidade dele, esse talento dele, coordenando todos os projetos, é muito bom, é muito importante. E, sem dúvida alguma, não tenho medo nenhum de errar, que a gente chegou aonde chegou até hoje, graças, sim, ao trabalho dele, né, que está sempre ali no dia a dia, coordenando os professores, dando a metodologia, né, cobrando muito em cima, muito disciplinador. A gente sempre fala uma coisa e ele fala muito isso. O sucesso dos projetos e do trabalho, ele está no dia a dia, né? Ele está no feijão com arroz, né? E é ali onde ele tem uma fundamental importância para a gente estar completando 20 anos, né, do meu primeiro projeto social esse ano. A gente tem aqui no Esporte em Cartaz a nossa última pergunta é o POD, que é um podcast, POD 1. Então, qual é o pódio da sua vida esportiva? Quem você colocaria nesse pódio e, evidentemente, no Vale Família? Então já me quebrou, né? Porque eu já ia botar o alemão e o Tange. Seria fácil para todos. Exato, Se fosse família, minha mãe também ia entrar, com certeza. Se não pudesse atleta. Olha, bom, acho que assim... Eu nunca tive muito uma coisa dessa idolatria por algum esportista. Admiro, óbvio, mas à distância, né? Assim, a coisa do ídolo, de admirar, como um Ayrton Senna, óbvio que eu admiro muito, tantos outros atletas incríveis. Mas eu gosto de trazer muito para o que eu vivi, para perto. E eu acho que não tem como não falar das 2 parceiras que eu conquistei, né, as principais conquistas da minha carreira esportiva, a Mônica e a Sandra. E eu queria falar de uma pessoa que, para mim, eu tenho uma gratidão assim, incrível, porque eu acho o papel, né, do treinador e do professor, hoje do professor nos projetos, né, eles fazem a diferença dos meus projetos. Né, eu sou apenas um instrumento que tenho facilidade e aptidão para fazer as captações de patrocínio, para juntar as coisas, fazer a coisa, né, tirar do papel. Mas quem faz a diferença e o sucesso de cada projeto são os professores, os profissionais de educação física, né, que estão no dia a dia. E com o treinador eu acho que é a mesma coisa, né, com um bom treinador, né. E assim, acho que não tem como não falar do Marco Aurélio Mota. Sim. Foi o cara que eu comecei que lá atrás, novinha, e um cara que tinha muito essa coisa dos valores, né? De passar a ética, da disciplina, né? da coisa do senso de responsabilidade, de levar a sério, sabe? De cobrar da gente. E você está formando crianças, né? Você pega crianças, meninas começando 12, 13, 14 anos e tive a sorte de ter uma pessoa como ele nesse início. Então você tem uma medalha de bronze e de prata, vamos botar os 3 no ouro. Os 3 de ouro, com certeza. Adriano, muito prazer. Muito obrigado aí pela participação. Bom, né? Obrigado. Prazer estar com você. Foi ótimo, adorei também. Aí pela sua carreira. Obrigada, gente. Foi demais.